Minha avó de 90 anos que infartou, e depois de algumas horas de cirurgia voltou falando 6 idiomas. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous et vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Mãe de Dieu, Deus. priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant e à l'heure de notre mort, se soit-il. Que tengo Dios que me amistad procuras, que interesse te siga Jesus mío, que a mi puerta cubierto del rocío, pasas las noches del invierno oscuras. Oh, quanto fueron mis entranhas duras, pois não te abri. Que estranho desvario, se de mim gratidão é o hielo frio, para as mulheres largas de tus plantas puras. Holy Mary, Mother, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Memória tá boa, hein? Maria, Agora em alemão. Ich bin dein, du bist mein, mein Herz ist dein, dein Herz ist mein, so soll es immer sein. Em alemão e tem outra língua também, que japonês eu esqueci. Eu sabia alguma coisa de japonês. Sibina Yoshito, Hayui Kagadeska, Kombaombasan. O que você falou? Uma opção de frases em japonês. Eu gostava muito de línguas, quando eu pegava uma vítima. Olá, consciência! Meu nome é Mário Jorge, estou sempre aqui trazendo ideias baseadas nas ideias do físico Tom Campbell e na minha própria experiência, que possam ser úteis para você. Que importância existe em uma pessoa acordar de uma cirurgia longa e difícil no coração e depois de alguns dias começar a falar diferentes línguas que ela não dominava antes? Qual é a importância disso? O que importa disso? Importa se é real, se não é real, se é possível, se não é possível, o que é que importa? E por que quando algo assim surge, incomoda tanta gente que as pessoas se dão ao trabalho de ficar argumentando, né? Algumas pesquisando um pouco mais, outras nem tanto, né? E vem aqui questionar, porque eu acabei de fazer esta postagem agora na parte da manhã, e você pode ir lá e ler todos os questionamentos que isso trouxe, e fique à vontade para colocar os seus também, tá bom? E assim, eu não tenho nada contra ninguém ter questionamentos, mas eu gostaria de conversar com você por que essas possibilidades insólitas incomodam tanto as pessoas. Quem admite a possibilidade, veja bem, de que estas coisas fora do normal, do natural, do dia a dia aconteça, esse aí não é aquele que tem dificuldade em lidar com essa informação, né? A dificuldade está, né, naquelas pessoas que, percebendo isso ou não, tem uma crença radical lá embutida, ou um dogma, que elas mesmas, na maioria das vezes, não percebem, do materialismo. Tá? O que isso significa? Significa que esta pessoa, quando vê algum fenômeno da natureza, se ele não tiver uma explicação material, né, ela desconsidera. E às vezes ela fica irritada com aquela possibilidade e se torna, às vezes, até agressiva, porque aquilo incomoda uma crença fundamental dela, que na maior parte das vezes ela nem sabe que tem. Por que a maioria das pessoas tem esta crença materialista e nem sabe? Porque elas são ensinadas assim desde o berço. Porque elas vêm de famílias materialistas, mesmo quando tem religião, ok? Não vamos confundir a crença do materialismo científico com a crença em um espírito, a crença religiosa em alguma espiritualidade, em algo além desta realidade, tá? As duas não são incompatíveis, porque o que aconteceu ao longo do tempo começou com a religião. As religiões vieram dizendo como a realidade era, e que a realidade existia algum ser mais fundamental que criava a realidade, e a maioria das pessoas até hoje ainda acredita nisso de alguma forma. Mas a ciência, por outro lado, ela veio jogando pesado com o materialismo e provando que ela conseguia estudar e as propriedades dos materiais, do que podia ser feito com eles, e foi desenvolvendo a tecnologia, até por último aí
a física do Einstein, a relatividade e a física quântica, né, mostrando que muita coisa pode ser desenvolvida, como a sua TV, que você está assistindo isso, ou o seu celular, ou o seu tablet, né, que veio sendo desenvolvido pela tecnologia, né? E a tecnologia vem da ciência, e a ciência usa as propriedades da matéria. E a ciência, desde muito longe, ela tem essa crença e esse dogma materialista. Então a ciência, para você ter uma ideia, ela acredita que apenas 5% da matéria, é o que ela sabe hoje, a matéria que a gente conhece, essa que você toca e vê todo dia, ela responde por 5% de tudo que constitui o universo. Porém, tem 95% de coisas no universo que a ciência não sabe o que é. Então ela desenvolveu teorias para tentar explicar coisas invisíveis que ela não encontra na realidade, mas que explicariam esses outros 95% que necessitariam existir para complementar os 5% da matéria que ela supõe que conhece. Ok? Então encheram o tanque e inventaram duas ideias: energia escura e matéria escura, que vão completar os 100% do tanque para o universo poder existir, segundo as equações das teorias disponíveis. Ok? Então eles têm teorias, fazem equações, e aí fica faltando matéria lá. A matéria que a gente enxerga das galáxias, do universo, né, a maior parte é espaço vazio. Para o universo poder ser como ele é, essa matéria aí é apenas 5% da realidade. Então, e o resto? 95% vamos criar alguma coisa, energia escura e matéria escura, atende às equações, fecha o problema da equação, mas não é encontrado. Então, eles não têm certeza alguma de que jamais vão encontrar nem a matéria escura, nem a energia escura, salvo filmes de ficção científica que usam esses nomes, matéria escura e energia escura, tem vários por aí, para explicar as coisas, para criar um enredo da história. Até aí tudo bem. Uma coisa é você, na ficção científica, usar um conceito para criar uma história que é fictícia, e outra é você acreditar que sabe tudo, e não, quando não sabe. Então a ciência não sabe nem 5% da realidade. E mesmo nesses 5% que ela pensava ser material, constituída por partículas materiais, ela foi descobrindo que essas partículas não são materiais, que na verdade elas são informação, são uma nuvem de informação sobre possibilidades e suas probabilidades, que só vão ser materializadas, ou mais propriamente renderizadas, quando o observador demanda. Se tiver alguém observando, a realidade é renderizada, as partículas são renderizadas. No experimento da dupla fenda, as partículas são renderizadas como partículas. Enquanto não tem observação, elas são renderizadas como onda, ou seja, não são renderizadas, fica lá ondulando e não renderiza. Quando alguém vai lá e mede, observa, as partículas se renderizam como se fossem matéria, adquirem aparência de matéria durante a medição e depois desaparecem de novo. Então, quando ninguém está olhando, não existe nada. As coisas só existem quando você está olhando. Lamento se isso é chocante demais para você, mas comece a se acostumar com a ideia, porque as partículas só existem quando estão sendo medidas, quando estão sendo observadas, quando há observação. E tudo mais nesta realidade é constituído por esse tipo de partícula que só aparece quando alguém está olhando. Aí se o seu corpo, né, a sua mente, o seu cérebro aí, e tudo à sua volta é partícula, é feito de partícula, coisa que a ciência, né, não tem por onde escapar dessa daí, já chegou nisso, então quer dizer que tudo que te constitui, tudo que constitui tudo à sua volta, é alguma coisa que só vai ser renderizado se alguém estiver olhando, ponto. Isso é o que a realidade virtual é. Isto é por isto que a gente vem dizendo que isto é um videogame, que isto é um jogo, vem tentando conversar com vocês sobre as regras de funcionamento do jogo aqui, porque se a gente entende as regras do jogo, a gente vive melhor, ok? Mas nunca dissemos que isto aqui é real no sentido de ser sólido. Isto é real no sentido de ser a experiência que estamos tendo. Temos uma experiência que parece muito com algo sólido e material. Muito bom, tá bom, mas sabemos que isso é uma experiência. Durante o seu sonho, onde nada é sólido nem material, tudo para você, durante o seu sonho, também parece sólido e material. A não ser que você esteja tendo um sonho lúcido,
entenda o que está se passando lá, saiba que é um sonho, que é você que está comandando aquela realidade virtual lá. Então você pode atravessar paredes no sonho, você pode voar, você pode mergulhar sem oxigênio, você pode ir até a lua sem oxigênio. No sonho você pode qualquer coisa, porque as regras daquela realidade virtual são relaxadas, elas são criadas por você. Se você estiver consciente, você muda as regras do jogo lá, ok? Aqui você não muda porque é um jogo consistente, onde várias pessoas estão aqui dentro desse jogo multiplayer, jogando umas com as outras, e tem regras e você tem que seguir as regras do jogo, ok? Elas estão aí para garantir que a gravidade puxa para baixo, que a eletricidade dá choque, que o calor queima, né? As regras do jogo estão aí para garantir o funcionamento da realidade, porque senão ninguém acreditava nessa novela, né? Ninguém daria fé na novela se ela não tivesse continuidade. Você começa hoje, você pertence a uma família, aí você acorda de manhã, você está em outra. Você era a mulher de alguém nesta, e na outra você é o marido de alguém, ou é o filho. E aí cada dia você acordava numa realidade diferente, não teria solidez nem credibilidade alguma. Este é o motivo da existência de uma realidade que tem credibilidade. Ela tem regras justamente para ter credibilidade. Então, a partir deste contexto, desta realidade, que você pode estar percebendo ou não, mas se observar nossas postagens e os comentários que o próprio Tom faz nos vídeos que eu compartilho aqui, você vai perceber que o Tom é partidário aí pelos estudos dele, ele acredita no sentido de que ele experimentou, ele levantou isso para ele mesmo, com dados, com informação, com experimentação, e concluiu que a realidade é criada pela consciência de uma forma virtual, como se fosse uma simulação, como se fosse um sonho, como se fosse uma ilusão, ou seja, ela é informação apenas, ela tem visual, ela tem aparência de sensação, a gente sente toque, a gente sente cheiro, sabor, tudo porque está na programação do avatar. O avatar, através do qual a consciência que eu sou se manifesta aqui, é que torna isso parecer a realidade real, parecer a realidade material que é. Agora, real ela continua sendo, mesmo não sendo material. Ninguém está dizendo aqui que a realidade não é real. Tudo que você experimenta é real para você, não tenha dúvida disso. Agora, como é que aquilo que você experimenta é construído quando você está olhando para aquilo? É renderização, é como uma tela de informação de um celular, de um computador, de uma TV. As imagens são recebidas através de um sinal e renderizadas na tela à medida que você sintoniza aquele canal e assiste aquele programa. Ok? Você está me vendo aqui porque você está sintonizado no meu canal assistindo isso aqui. Ok? Então, desculpa pelo preâmbulo, mas tem muita gente nova aqui. O canal já está com quase 94 mil acompanhantes aqui, pessoas que nos seguem, mas tem muita gente nova que não entendeu ainda. Esta é uma realidade virtual, né? Esta metáfora da realidade virtual do videogame, ela é muito boa, tão boa que chega a ser perfeita, né? E que chega a ser real. Okay? Então, serve para compreender, mesmo que você use apenas como metáfora. Okay? Mas o que acontece? Então, se esta realidade é uma realidade mental, é uma realidade de consciência, e isso é uma das descobertas fundamentais do Tom Campbell aqui, que a realidade é consciência. A realidade última, lá embaixo de tudo, criando todas, dando suporte a todo um multiverso de alternativas de realidades, é a consciência. A consciência é fundamental, é um sistema que ele chama Larger Consciousness System, em inglês. Sistema maior de consciência. É um sistema porque envolve algo complexo. Essa consciência começou vazia, evoluiu ao longo do tempo, criou unidades individuadas de consciência como nós, para poder interagir com elas e umas com as outras, né? E continuar evoluindo nesse processo de evolução. Essa consciência busca evolução, evolui, e num determinado momento ela criou um multiverso de realidades virtuais para que as consciências individuadas pudessem interagir nestes grandes videogames, esses universos de realidade virtual, esses planetas como a Terra, que eu costumo chamar de RV Terra, Realidade Virtual Terra, né? Onde a gente interage como se fosse um grande videogame interativo em grupo. Tem um monte de gente jogando aqui através dos seus próprios avatares, interagindo uma consciência com a outra através de um avatar. Eu ponho um avatar de frente para o outro, um conversa com o outro, mas quem está conversando é a consciência que está por trás de um avatar, conversando com a outra consciência que está por trás do outro avatar, ok? Interagindo, fazendo escolhas, experimentando,
este teatro da vida, esta escola de realidade, laboratório virtual, teatro, novela, filme da vida, né? Eu estou usando vários termos aí que podem ajudar a que uns e outros façam mais ou menos conexões e percebam do que estamos falando aqui, ok? Então, de novo, não estou querendo ensinar o Padre Nosso a Vigário, estou compartilhando com vocês a visão do Tom Campbell, que eu assino embaixo, que é a minha também, e que vocês não têm que acreditar em nada, por favor. O Tom Campbell avisa, não acredite em nada do que eu digo. E eu aviso embaixo, não acredite em nada do que eu digo. Considere apenas estas ideias, e se aprofunde, estude e verifique por você mesmo se elas têm fundamento ou não, e se as evidências que estão sendo apresentadas na sua própria experiência de vida suportam este tipo de avaliação ou não, ok? Dito tudo isto, vamos voltar para a questão daquela senhorinha que está lá no hospital, gerando polêmica aqui no nosso canal, porque algumas pessoas, sei lá, talvez fiquem indignadas porque a gente poste algo assim. Entendam o seguinte sempre, né? Sempre que estamos postando alguma metáfora aqui, ela é uma metáfora, porque facilita para as pessoas compreender, cada uma delas que assiste, que ouve, que lê, né, ao seu próprio nível de evolução da consciência, entender o melhor que ela puder aquela metáfora. A metáfora é assim, ela não tem um valor fixo. Ela transmite ideias e cada um se aprofunda mais de acordo consigo mesmo, com a forma sua própria de ser, com aquilo, aquela qualidade de ser, aquela evolução espiritual ou de consciência a qual ela chegou, né, aquela articulação, né, ela vai compreender de acordo com as possibilidades dela. Cada um compreende de acordo com as suas possibilidades. Agora, se eu escrevo apenas um texto, ou mesmo explico apenas aqui em vídeo e áudio, é uma coisa. Quando eu publico uma imagem, uma situação, ela se transforma em algo que permite entendimentos mais flexíveis do que aquele da informação verbal passada, ok? Então, está lá dizendo, tem uma moça, ela se chama, vamos lá, para ser Nina Leone. O site dela é leone.nina, não é Nina Leone. Ela se chama Nina Leone, mas já existe outra. Se você for pesquisar, vai achar duas. Então, existe uma Nina.leone e existe uma Leone.nina, ok? Neste caso, é Leone.nina. Então, essa moça, ela tem um site um perfil onde ela fala sobre empreendedorismo. Olha só, a conversa dela, o tema principal para os seguidores dela é empreendedorismo, tá bom? Ponto. Então, esse é o tema dela. Ela não está falando de espiritualidade, ela não está falando de espiritismo, não está falando de religião, não está falando de nada disso. Não está falando de EQM, né? Não é o tema dela. Ela teve um evento com a avó dela, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, ali ela não explica nada, tá? Lá, ela simplesmente postou o vídeo falando que a avó dela era poliglota, tá? E postou lá. Porém, no vídeo está dizendo que a avó tem 90 anos, aliás, é um erro, se eu não me engano, porque eu fui verificar. Você vai encontrar no site msn.com, é um portal, que nem Terra, que nem UOL, né? msn.com, e tem notícias lá. Eu fui nesse porque é o maior, o mais grande e o significativo. Não adianta olhar no portal Zé da Esquina, porque aí ninguém vai dar conta se aquilo tem algum valor ou não. Então, assim, não importa se tem valor ou não, mas é no msn.com. É no site de portal de notícias da Microsoft, ponto. Não estou dizendo que eles não publicam besteira, mas estou dizendo que não é um portal que eu mesmo inventei lá e publiquei alguma coisa para justificar algo que eu disse aqui, tá bom? Então, lá nesse portal do MSN, essa notícia está lá, divulgada, e dá os detalhes. Eu publiquei, junto com esta a imagem que foi recompartilhada a partir do portal da Leone.nina, né, que é a neta dessa senhora, eu postei a imagem, o vídeo dela e o texto do MSN, que eu acredito, entendo, imagino que pelos detalhes foi atrás para verificar com ela que história era aquela. E lá no texto do artigo do MSN, está dito que essa senhora, fala o nome dela, Maria Azuenda, nossa, não estou entendendo a minha própria letra aqui, me perdoem. Maria Azuenda. Então diz que aquela senhorinha que está lá no leito do hospital, graças a Deus bem, chama-se Maria Aruenda, tá? E que ela tem 74 anos. Então tá aqui,
Acabou minhas anotações. Anotei para poder ser preciso aqui, senão a minha memória não ajuda na hora. Então, essa história toda. Então, está lá escrito dizendo que essa mulher, essa senhora, se chama Maria Aruenda, e que tem 74 anos, e que é a avó dessa Nina, e lá está escrito que a Nina, publicou e que viralizou. Então, ela tem esse perfil aí, tanto no Instagram como no TikTok, e essa postagem viralizou, porque ela nem tem tantos seguidores assim, né? Ela tem uma quantidade razoável de seguidores para o tema normal dela, mas ela postou ali algo fora do tema dela, que não tem nada a ver com empreendedorismo, sei lá por quê, vai ver que ela ficou motivada por conta da situação e postou aquilo lá. Então, está dizendo ali que ela postou e que está dizendo, então você pode ir lá ver o que está escrito lá, o que está escrito no vídeo, o que está escrito na postagem da Nina e o que está escrito nessa reportagem do MSN falando. É muito breve, curta, mas diz exatamente o que eu estou dizendo e que está replicado na minha própria postagem. Eu colei lá no texto, no começo. O texto é um pedaço do texto do MSN que eu pus lá, dizendo quem é aquela senhora. Não fui eu não tenho como inventar alguma coisa aqui. Eu nunca vou inventar, não é a minha praia. Eu estou trabalhando com verdade, tentando trazer consciência aqui. Não me adianta transmitir em verdade para ninguém. Então, no melhor da minha investigação, que vocês estão vendo que eu fiz, né, foi o que eu descobri. E estou sendo aqui transparente com vocês. Agora, eu tenho como ter 100% de certeza de que alguém que mora não sei onde, falando sobre não sei o que, né, e que foi publicado por ela em vídeo e que foi transmitido em notícia pelo site do MSN, eu tenho como ter certeza que isso é verdade? Não, eu não vi pessoalmente. Certeza não tenho. Agora, não é por ser certeza que eu publiquei isso aqui. Eu não estou trazendo certeza para vocês. Eu estou trazendo dúvidas, questões e metáforas para que você pense por você mesmo, para que você avalie, para que você busque saber. Não estou falando nada aqui para você acreditar. Então, para estas pessoas, a maioria das pessoas aqui já sabe disso, mas tem muitos que não sabem. E para você que não sabe, então eu estou explicando. Nada aqui é para você acreditar, tá bom? Então está lá. E está trazendo uma possibilidade para esta realidade. Qual é essa possibilidade? Esta senhora teve problemas cardíacos, sofreu uma cirurgia, tá? E, claro, fica desacordada. Imagina, quantas horas deve ter ficado em cirurgia? Parece que foram 6 pontes de safena, sei lá. Mas ela se recuperou bem e ficou com a mente clara, não sofreu nenhum impacto, né? Negativo, ela está raciocinando e falando ali. Naturalmente, a neta dela está filmando ela, você vê que ela está bem, mas ela está falando algumas coisas, está rezando aparentemente uma Ave Maria em vários idiomas diferentes, fala alguma coisa de japonês, de alemão, sei lá, e vai falando ali. Eles dizem ali que são 6 línguas diferentes. Eu não sei o quanto que ela adquiriu de domínio destas línguas para falar outras coisas que não apenas aqueles trechos de Ave Maria rezada, pouco importa. O que importa nesta metáfora é o que está trazendo de conceito, de chacoalho da sua realidade. Uma pessoa que não falava essas línguas, ter um episódio desse, e quando acorda, alguns dias depois, começa a falar em línguas que ela não domina, né? Sejam trechos curtos ou longos. Isso é possível? Foi assim que a gente começou esta conversa aqui. É possível isto? No seu mundo material, para você que é apenas materialista e que é somente racional e somente lógico e muito pouco intuitivo, que como eu, quando era dessa forma, acreditava que intuição nem existia, que eu era inteligente e as sacadas que eu tinha eram minhas, né, da minha mente e não intuição, né? Então eu não admitia a possibilidade da ilusão, do insight, né? Dessa possibilidade de ter uma intuição, de captar coisas além daquilo que você sabe. Hoje eu sei que isso é fato, tenho muitas, o dia inteiro percebo, né? E algumas eu percebo, algumas eu sigo e aproveito, e outras eu ignoro e me dano muitas vezes, né? Mas assim, hoje eu não tenho dúvidas, por experiência minha, que a intuição existe, que ela não é deste mundo, ela é da consciência, ela é do mundo da consciência, né? É do mundo mental, né? Não tem nada a ver com o material. E a mente não é derivada da matéria, a matéria é derivada da mente, porque ela é criada de forma informacional. Ela parece ser material, mas ela é toda a informação dentro da consciência, que depois é vista, percebida, interpretada.
tá? Interpretada como sendo isso ou como sendo aquilo. Então, o que acontece numa realidade dessas? Se você apenas por alguns minutos assuma que essa realidade é possível, que existe uma fonte que gera esta realidade, e que o objetivo da existência dessa realidade, de você vir para ela, é evoluir, é crescer como consciência, né? Não é como personagem, né? Não é ficar mais rico, aprender geografia, aprender contabilidade, não. Isso são coisas que você precisa enquanto vive aqui, enquanto experimenta esta realidade, né? Então a gente vai lá, estuda, aprende, sobrevive e tem tempo para evoluir e descobrir que não é apenas isso, não é isso que viemos fazer aqui. Esses são meios de sobrevivência. Eu sobrevivo no avatar para poder ter essa experiência como consciência e evoluir, expandir a minha consciência, o que eu realmente sou. E quando este avatar acabar, é uma transição de saída e eu simplesmente vou lá, um período intermediário, e daqui a pouco estarei experimentando outro avatar, começando lá zeradinho de novo, trazendo apenas a minha qualidade de consciência. Então existe um universo maior, existe uma realidade maior, existe uma fonte. Essa fonte tem o maior interesse em que você evolua. Quando você evolui, quanto mais você evolui, mais cresce na direção do amor, vindo do medo e do caos, indo na direção do amor, da cooperação, né? Mais você cresce, melhora a sua qualidade de vida e das pessoas ao seu redor. E melhora a qualidade da sua consciência. E você é uma parte do todo. Tudo aquilo que você melhora contribui para a melhoria do todo, né? Neste universo, nesta realidade, como compreendida e descoberta por Tom Campbell aqui atrás, o todo evolui, não existe limite, né? Não sou eu que vou dizer o que é a fonte, né? O todo-poderoso, a toda-poderosa fonte, aonde é que ela pode chegar, né? Ela vai aonde ela quiser, e não sou eu que determino. Então, eu não posso dizer que a fonte já sabe tudo. Quem sou eu, que não sei nada, para dizer que a fonte já sabe tudo? Então, assim, a fonte cresce, a consciência, a fonte cresce. Uma das formas dela crescer é através de nós, porque cada um de nós é consciência e cresce também, né? Então, e ela gera esta oportunidade para que cada um de nós cresça. Com cada um de nós crescendo, a gente cresce muito mais em conjunto, somando o crescimento de cada um no todo, do que a fonte sozinha, sem interação com ninguém, com nada, cresceria. Ok? Então ela chegou num ponto onde ela viu que o crescimento dela seria melhor, interativo. E aí criou a possibilidade da interação e um local para interação. São realidades de um multiverso de realidades onde as consciências entram através de avatares e interagem. Ok? Então, o que acontece? Então, por que uma senhora, do nada, se é que isso realmente ocorreu ou não, não importa, porque eu estou apontando para a Lua, é para você possivelmente se interessar pela Lua e não pelo meu dedo. O meu dedo não interessa. O vídeo é o meu dedo. Não interessa para nada. Interessa para onde esse vídeo está apontando. O vídeo desta senhora está apontando para quê? Para um fato insólito. A possibilidade de que alguém aprenda línguas do nada, né? De um dia para outro, bate a cabeça, sofre uma cirurgia, sei lá, no dia seguinte acorda falando línguas. Não é o primeiro caso que você ouve desse, duvido. Mas com relação à maioria das pessoas, como eu também, eu não boto muita fé, eu não vi a pessoa falando essas línguas, não entendo essas línguas, não sei se ela falou mesmo, não vi grandes detalhes. Mas essa possibilidade existe. Por quê? Existe um local de consciência, que é a fonte disto aqui tudo, onde todas as informações estão armazenadas. O Tom chama isso de banco de dados do sistema. Sistema maior que consciência, ele tem uma parte que processa e tem uma parte que guarda informações. Tudo que ele experimenta, que ele processa, que cada um de nós experimenta, está lá. Então, todas as línguas que são faladas no mundo estão lá. E tem muitas pessoas também, uma das outras possibilidades é que nós sejamos uma reencarnação aqui, né? Claro. E nem é reencarnação porque não é carne. Um segundo que eu estou fechando porque está chovendo aqui fora. Antes que entre aqui para dentro, né? Então, é isso aí. Então, uma das possibilidades que existe é que as consciências tenham múltiplas vidas, porque você cresce pouco numa vida, às vezes, e às vezes você anda para trás. Se tiver uma chance só, a consciência não evolui. Então, essa mesma consciência pode estar experimentando várias vidas, e está, segundo o modelo de May-Birito, segundo as constatações do Tom, segundo, você pode investigar com regressões, se quiser, ou às vezes por lembrança até natural, mas as pessoas têm esse tipo de oportunidade de continuar crescendo, né? De ter outras vidas. Existem experiências fora do corpo, existe visão remota, existem EQM, existem centenas de casos tratados por canais sérios, como o do amigo Carlos Mendes,
que é o afinal, o que somos nós, né? Já fizemos vários bate-papos conjuntos também. Ele tem centenas de entrevistas, é uma investigação séria dele e de um médico neurologista, Dr. Amâncio, né? Que é amigo desde o pai dele e dele. Então, sim, são pessoas sérias fazendo investigação sobre experiências de quase morte. Para citar uma, né? De repente você conhece alguém que tem uma história dessa para contar. Mas se não, você entra no canal, sabe que são pessoas sérias e que está trazendo as experiências das pessoas com as suas interpretações, lembre-se sempre disso, cada um que passou por lá viu algumas coisas, interpretou tudo que viu e veio contar do jeito que sabia, né? Então tira por fora algumas coisas dessas, né? Então alguns detalhes podem não ser exatamente os mesmos, mas você acaba vendo que tem uma consistência, quando você vê centenas de entrevistas, que muitos deles relatam algumas coisas que são consistentes naquilo que eles estão percebendo desta realidade maior do que a nossa. E ele está morto, todas aquelas pessoas morreram e depois voltaram à vida. Enquanto estavam mortos, tiveram experiência e voltaram lembrando da experiência que tiveram. Então existe uma realidade de consciência que é mais fundamental que essa, da qual o corpo material não tem influência lá. Né? É aquela consciência que quando volta, pilota o corpo. Então isso é uma das evidências de que a coisa funciona deste jeito que o Tom relata nos livros My Big Toe, Minha Grande Teoria de Tudo, é uma trilogia de livros. E está tudo lá para a sua liberdade de conhecimento. Você vai lá, estuda, pratica, experimenta e nunca mais você precisa bater na porta de ninguém para receber instrução do que é pecado e do que não é, ok? Você vai aprender a lidar e raciocinar por sua própria cabeça, sem confiar no Tom, sem confiar em mim. Apenas compreendendo mais do processo e vendo o que é positivo para você ou não. Então, voltando ao vídeo. O que é importante desse vídeo? Que ele é uma grande metáfora. Ele está sendo um sinal, isso é outra coisa que o Tom constatou. Essa consciência-fonte tem o maior interesse em que a gente desperte aqui, em que a gente evolua. E essa fonte não cessa de mandar sinais, que mesmo essa realidade sendo estatisticamente obedecendo uma série de regras, né? Como uma pessoa nasce num lugar e fala a língua daquele lugar. Ponto. Essa é uma das regras. Você vem zerado, aprende a língua e só fala aquela. Mas de repente, pau, você tem um problema de saúde, entra em coma, quando volta com 2, 3 línguas a mais, no caso dela 6 línguas. E aí? Né? O que você faz com isso? O mundo material não explica. Não existe nada nas teorias bem fraquinhas do cérebro, da mente, né, da ciência tradicional aí, que vai te explicar por que a pessoa vai ter um caso desse, vai ter uma chance de acontecer algo assim. Então, quando alguma coisa assim acontece e passa a ser conhecida, você fica desconfiado, você fala assim, nossa, tem algo estranho aí, deve ter algo mais, e você talvez vá investigar. Então, são despertadores. O Tom mostra essas situações principalmente como despertadores. Pode ter alguma função específica para a pessoa e para os familiares que estão passando por aquilo. Para eles vai ser um despertador muito maior, porque estão tendo contato direto com aquilo. Mas você hoje teve um vídeo que eu circulei aqui. Desculpe, a chuva ficou mais pesada. Com o vídeo que eu circulei aqui, você também teve consciência agora de que algo pode estar acontecendo. Não precisa acreditar, não acredita em nada, mas considera que é uma possibilidade. Se estiver acontecendo algo assim realmente, e esse não for o único caso, por que isso acontece? Bom, a resposta é essa. A principal, a mais provável. Que aconteça como um sinalizador, como um despertador, porque chama a atenção das pessoas que já estão mais atentas para possibilidades que anteriormente elas não considerariam. E isto leva você a estudar um pouco mais e a descobrir que a realidade é mais profunda, né? Como dizia o Shakespeare lá atrás, há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia ousa imaginar. É isso mesmo, ele estava certo, certíssimo. Por terra ele estava dizendo o mundo material, por céu ele estava dizendo o mundo espiritual, ok? O mundo da consciência, o mundo da mente. Então, entre uma coisa e outra, existe muito mais do que a fraqueza da ciência materialista ousa imaginar, com raríssimas exceções. Você tem um Tom Campbell aí, você tem um Bruce Lipton, você tem alguns outros que estão trazendo essas questões à tona com mais ou menos propriedade. Mas, em termos de ciência materialista, Donald Hoffman, né, existem alguns nomes aí interessantes de peso hoje, que estão com mais coragem de a trabalhar neste assunto. Mas, fora isso, anteriormente, só na espiritualidade e na religião é que essas coisas eram tratadas, né? E não há necessidade de esperar isso. Você pode, de uma forma racional, chegar a um caminho da sua intuição e das possibilidades da realidade
precisando apenas estar aberto, você não precisa confiar nem acreditar em nada. Então o que importa é se esse vídeo é real ou imaginário por alguém, ou montado por alguém. Para mim não importa nada, eu fui verificar porque eu sei que é importante para todos aqui, e fui verificar até onde eu pude, o vídeo parece ser sério, ok? O material, aquilo aparentemente aconteceu, está registrado inclusive em um portal msn.com de notícias. Mais do que isso eu não posso fazer. Agora o que eu posso fazer é utilizar esse vídeo para ajudar a despertar e acordar você, né? Considere um pouco esta possibilidade de que a realidade não é apenas o que você imagina. E se ela não é, o que ela pode fazer, né, para nos mostrar isso e eventualmente aqui e ali trazer evidências. Aí, sabe, não adianta você... O motivo pelo qual todo mundo não nasce sabendo todas as línguas é porque o método aqui é você vem zerado, traz a qualidade de consciência que você logrou desenvolver nas vidas anteriores e começa do zero tendo que aprender a sua língua. Então essa é uma regra do jogo, é assim que funciona. Mas isso é uma regra estatística, então funciona 99,9% das vezes, mas sempre estatisticamente existe uma exceção. Esta senhora caiu na exceção. Ela dormiu e acordou falando outras línguas. E aí aquilo foi gravado em vídeo e espalhado. Agora um monte de gente está vendo aquilo e ficando, no mínimo, curioso a respeito do assunto. E aí possa talvez buscar entender mais do funcionamento da realidade. Então, por que esse tipo de coisa acontece e não segue a regra geral? Porque a fonte tem o maior interesse em que pistas surjam, né, que não estraguem para a maioria o valor da realidade virtual, mas que dê uma noção de que pode ter algo mais para que esta pessoa se sinta interessada em se aprofundar e instigada a descobrir por ela mesma, porque isto que é evolução, isto que é expansão da consciência. O primeiro passo do despertar dá em você descobrir que você não é o avatar, que você não é o jogo, que é um jogo e que você está tomando parte como um ator dentro desse jogo para crescer e aprender com uma consciência que é. Então isso é um grande despertar. E este tipo de vídeo ajuda a chamar a atenção para ajudar que mais e mais pessoas despertem. Então fique à vontade para compartilhar o vídeo, né? E se a gente acabar descobrindo um dia que esse vídeo não era totalmente real, não importa, porque a função dele já está cumprida. Nada é real aqui, tudo é virtual mesmo, tá? Agora, é virtual, mas a experiência é real. Então eu estou tendo a experiência de ver este vídeo e ficar com a pulga atrás da orelha e colocar estas questões. É possível isso? É possível alguém acessar uma língua que não é dela? É possível a pessoa ver sem os olhos, inclusive. E é possível ela pensar sem o cérebro. Porque tem uma postagem minha anterior, que eu estou para fazer de novo aqui, que tem uma pessoa que não tem 90% do cérebro, é água, né? A pessoa tem aquela doença que a água gerou pressão e o cérebro não se desenvolveu. Então o cérebro é uma casquinha encostada no crânio, constatada por tomografia e raio-x, e a pessoa está tendo uma vida quase normal, tá? Não é um QI fantástico, mas a pessoa tem uma vida, trabalha, tem emprego, tem família, tá? Então assim, nem ter um cérebro é mandatório. E aí quando eu publicar essa outra, que tem uma pessoa sem cérebro circulando por aí vão dizer que é fake de novo, mas não é, tá? Tá nas notícias, tá lá registrado, tem tomografia. Agora, você quer ir atrás de tomografia, dos detalhes, vai atrás, procure e ache. Quer dizer, eu estou tranquilo porque já vi, né? Mas assim, para mim tudo bem, eu já sei que a realidade, para mim, por toda a minha experiência e por todas as minhas evidências, a realidade é virtual, ok? Então, meu cérebro eu não vejo, você não vê o meu cérebro. Só se eu bater a cabeça, rachar e o cérebro aparecer, ou se eu fizer uma tomografia, ou se eu fizer uma cirurgia com a cabeça aberta. Do contrário, o cérebro não é renderizado. Parece chocante, mas lamento, é a verdade. E ela é boa, porque se você é consciência, a consciência não morre, ela está apenas pilotando um personagem durante a experiência dele neste videogame, tá bom? É isso aí, é assim que a coisa, é por aí que a coisa vai. Espero que isso tenha ajudado as pessoas a raciocinar um pouco, e você não é obrigado a aceitar nada disto, apenas ouça com a mente mais aberta que você puder ouvir e sai investigando. Sai vendo outras coisas, sai vendo outros vídeos do Tom, sai lendo coisas no nosso site ou em qualquer outro. Vá buscar, areje a sua mente, se você não está aberto para isso. Mas essas possibilidades existem e elas vão muito além daquilo que é considerado normal, tá bom? E normal é só uma curva que constata onde a maioria das coisas, dos acontecimentos, dos eventos estão. É uma curva de sino que tem bordas infinitas, tendem ao infinito,
E tem coisas raríssimas que podem acontecer dado tempo e quantidade de eventos suficientes, porque a realidade é estatística. Ela não é uma realidade de certezas, é uma realidade de probabilidades. Então ela tem possibilidades que podem ter maior ou menor probabilidade. Esta de alguém amanhecer um dia sabendo falar muitas línguas é uma probabilidade baixa. Mas tem um dia, com tanta gente aí rolando, que uma hora uma delas acontece. É que nem a questão das partículas se teletransportando para fora de um recipiente. Elas estão dentro do recipiente e de vez em quando uma aparece do lado de fora. Por quê? Porque existe uma curva de probabilidades dizendo onde elas estão. E essa curva tem essas bordinhas finas. E um dia ou outro, uma partícula aparece do lado de fora da parede do reservatório. Isto é física quântica e é estatística. A realidade é virtual, ela é baseada em estatística. Tá? E é por isso que a física quântica tem estatística, porque a realidade é construída com informação estatística. Aí a física quântica constata isso. Tá bom? Bom, gente, espero que isso tenha sido útil para você, principalmente para você que talvez não tenha entendido por que eu estou postando aqui um vídeo. Não é para fazer sensacionalismo, é um despertador, é proposital, sim, não fui eu que criei, foi a fonte, ou quem inventou o vídeo, não sei. Para mim o vídeo parece ser real, até onde pude investigar. E isso é uma possibilidade, sim, porque tudo é possível. Né? Eu costumo dizer, quando alguém me pergunta, que eu não posso dizer que alguma coisa é impossível. Eu posso dizer que uma coisa é possível. Dentro de um mar, de um universo de possibilidades, qualquer coisa é possível. Algumas são mais prováveis, algumas são menos prováveis. Mas impossível nada é. E o impossível, que parece estar rotulado como impossível, de vez em quando acontece para quebrar suas crenças. Crença é o pior mal, é o pior veneno. Crença não tem base e ela nos desvia de ver as possibilidades da vida. Então, cuidado com as suas crenças. Não é para acreditar em nada, é para experimentar e ver, e ficar aberto. A vida é feita de possibilidades, algumas com maior probabilidade, outras com menor probabilidade. Então, boa tarde, me estendi além do que eu pretendia, mas eu quis ir a fundo no assunto porque achei que era interessante, até por causa de todos os questionamentos que levantou esta postagem aí, tá bom? Como é que eu encerro isto?